Eu achei que meu marido era apenas distraído e cansado do trabalho, mas quando encontrei o diário escondido da sogra, descobri que tudo fazia parte de um plano calculado para me destruir aos poucos. E o que fiz depois disso mudou nossas vidas para sempre. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o diário cair no chão. Ali, escrito com a letra caprichada da minha sogra, estava tudo. Cada detalhe, cada manipulação, cada mentira cuidadosamente planejada. Dia 47. Hoje sugeri ao Rafael que comentasse sobre o peso dela na frente dos amigos. Nada muito direto, apenas uma piadinha. Ela precisa se sentir insegura para depender mais de nós. Senti meu estômago revirar. Eram 3 cadernos, 3 anos de anotações meticulosas sobre como me fazer sentir pequena, incapaz, louca. Eu estava no closet deles, onde tinha ido buscar um cobertor extra porque minha filha estava com frio, quando vi a caixa mal fechada no alto da prateleira. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir nas orelhas. Continuei lendo e cada página era uma facada. Dia 102. A estratégia está funcionando. Ela já não confia mais nas próprias percepções. Ontem negou a própria memória sobre o jantar de domingo. Lágrimas caíam no papel, manchando a tinta. Como eu não percebi? Como deixei isso acontecer comigo? Ouvi passos no corredor e escondi o diário dentro da minha blusa. Era Rafael voltando do banheiro. Ele me olhou com aquela expressão que eu conhecia tão bem agora, aquele misto de preocupação falsa e irritação contida. O que você está fazendo aí, amor? Procurando coisa que não perdeu? A frase ecoou diferente dessa vez, porque eu acabara de ler no diário, palavra por palavra, a mesma frase, com a anotação da sogra. Usar essa pergunta sempre que ela demonstrar curiosidade ou autonomia. Funciona para fazê-la se sentir invasiva e culpada. Antes de continuar com o que aconteceu naquela noite que mudou tudo, eu preciso fazer uma pausa e falar com você que está me ouvindo agora. Se você chegou até aqui, sei que minha história tocou algo em você e isso significa muito para mim. Este canal existe para compartilhar experiências reais, histórias de mulheres e homens que passaram por situações difíceis e encontraram forças para recomeçar. Por favor, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. Isso me ajuda a alcançar mais pessoas que possam precisar ouvir que não estão sozinhas, que existe saída, que existe recomeço. Cada inscrição, cada comentário, cada compartilhamento faz diferença na vida de alguém que está passando por algo parecido e se sente invisível, louca ou culpada. Eu sei porque eu já estive lá, naquele lugar escuro onde você acha que o problema é você. Então me ajude a levar essa mensagem adiante, tá bem? Agora vou te contar desde o começo como eu cheguei naquele closet, naquela noite, segurando a verdade nas mãos e sentindo meu mundo desmoronar e se reconstruir ao mesmo tempo. Conheci o Rafael há 8 anos, num churrasco de amigos em comum. Ele era tudo o que eu achava que queria. Bonito, bem-sucedido, atencioso e engraçado. Nos primeiros meses, ele me tratava como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. Lembro que ele memorizou meu pedido favorito de café, sempre trazia flores sem motivo, mandava mensagens durante o dia só para dizer que estava pensando em mim. Meus amigos diziam que eu tinha dado sorte, que homem assim era raro. Casamos depois de 1 ano e meio de namoro, numa cerimônia linda que a mãe dele, Dona Carmen, fez questão de ajudar a organizar. Ela parecia tão feliz, tão acolhedora. Agora você é minha filha também, ela disse me abraçando no dia do casamento. E eu acreditei de verdade. Os 2 primeiros anos foram bons, ou pelo menos é o que eu pensava na época. Rafael trabalhava muito, chegava tarde, mas eu entendia, ele estava construindo a carreira. A mãe dele morava a 2 quadras de distância e sempre aparecia sem avisar.
trazia comida, dava palpite na decoração, sugeria como eu deveria arrumar as coisas. No começo achei fofo, uma sogra presente, carinhosa, mas aos poucos comecei a perceber que nada do que eu fazia estava bom o suficiente. Filha, o Rafael sempre gostou da casa mais clarinha. Essas cortinas escuras deixam tudo pesado. Ou, querida, você podia fazer aquela receita que ele adora, né? Eu ensino você, não é difícil não. Eram sempre sugestões gentis, ditas com um sorriso, mas que me faziam sentir incompetente. Rafael nunca me defendia, ao contrário, ele concordava com a mãe. Ela só quer ajudar, amor, não precisa ficar sensível assim. A palavra sensível começou a aparecer muito nas conversas. Eu era sensível demais, exagerada, dramática. Quando reclamava que ele passava todos os domingos na casa da mãe e mal ficava comigo, eu estava sendo carente. Quando pedia para sairmos sozinhos, sem a presença constante da família dele, eu estava sendo egoísta. Quando chorava de frustração, eu estava tendo chilique. Minha autoestima começou a desmoronar tão devagar que eu nem percebi. Ganhei uns quilos e Rafael começou a fazer comentários. Você não vai comer isso, né? Tá querendo engordar mais? Na frente dos amigos. A Joana tá na fase de deixar a dieta de lado, né, amor? Todos riam e eu ria junto, mas por dentro morria um pouco. Comecei a me olhar no espelho e ver apenas defeitos. Parei de comprar roupas bonitas porque achava que nada ficava bem em mim. A cunhada dele, Patrícia, também tinha sempre um comentário afiado disfarçado de preocupação. Ai, Joana, você tá com uma cara cansada, né? Dorme mal? Ou, nossa, você não vai arrumar esse cabelo, não? A gente vai sair daqui a pouco. Tentei conversar com Rafael sobre como a família dele me fazia mal, e ele revirou os olhos. Você tá pirando, Joana. Minha mão te adora, minha irmã te adora. O problema é que você fica procurando pelo em ovo. Comecei a duvidar de mim mesma. Será que eu estava imaginando coisas? Será que o problema era mesmo eu? Minha terapeuta na época sugeriu que eu poderia estar sofrendo gaslighting, mas eu defendi o Rafael. Não, ele não faria isso. Ele me ama. Parei de ir na terapia porque Rafael disse que era desperdício de dinheiro e que eu ficava pior depois das sessões. Quando engravidei da nossa filha, Laura, achei que as coisas melhorariam, mas ficaram piores. Dona Carmen praticamente se mudou para nossa casa. Ela decidia o que eu devia comer, como devia me sentar, que roupas comprar para o bebê. Mãe de primeira viagem não sabe de nada, filha. Deixa que eu te ensino. Rafael apoiava tudo. No dia que a Laura nasceu, ele ligou primeiro para a mãe dele antes de ligar para minha própria mãe. Quando voltei da maternidade, a casa estava cheia de gente da família dele e ninguém da minha família tinha sido avisado. Nos meses seguintes, Dona Carmen chegava de manhã cedo e ficava até a noite. Ela pegava a Laura do meu colo dizendo que eu estava segurando errado, criticava como eu amamentava, mudava as decisões que eu tomava. Rafael, fala pra Joana que criança não dorme no quarto dos pais, ela vai criar a menina mal acostumada. E ele sempre ficava do lado dela. Comecei a me sentir uma estranha na minha própria casa, uma incompetente na minha própria maternidade. Eu tinha crises de choro no banheiro, escondia para não me chamarem de fraca, de louca, de desequilibrada. Meus amigos pararam de me ligar porque eu sempre desmarcava os encontros. Rafael dizia que eu precisava ficar em casa, que não era responsável deixar a bebê, que eu estava sendo má mãe se quisesse sair. Fiquei isolada, sozinha, perdida. Um dia, quase 3 anos depois do nascimento da Laura, eu esqueci de comprar o café preferido do Rafael. Ele chegou em casa e fez um escândalo desproporcional. Você não faz nada o dia inteiro, Joana, só tinha uma coisa para lembrar. Liguei para minha mãe chorando e ela veio me buscar. Fiquei uma semana na casa dela e foi a primeira vez em anos que respirei aliviada. Mas Rafael apareceu, com flores, chorando, dizendo que não sabia o que tinha dado nele, que me amava, que ia mudar, que ia fazer terapia de casal comigo. Voltei porque queria acreditar, porque amava minha família, porque tinha vergonha de admitir que tinha me enganado. Ele melhorou por 3 semanas, depois voltou tudo exatamente como era antes, só que agora ele tinha mais munição. Você viu como você é desequilibrada? Fugiu de casa que nem criança. Ainda bem que eu sou paciente com você.
A noite que encontrei os diários foi exatamente 3 semanas antes do aniversário de 4 anos da Laura. Depois que Rafael me perguntou o que eu estava fazendo no closet, eu menti pela primeira vez com convicção total. Estava procurando o cobertor azul para Laura, achei que estava aqui. Ele acreditou, ou fingiu acreditar, e voltou para a cama. Esperei ele dormir, esperei a respiração dele ficar pesada e irregular e então voltei ao closet com o celular para fotografar cada página daqueles diários malditos. Foram 2 horas agachada no escuro, iluminando as páginas com a luz do celular, fotografando evidência após evidência de 3 anos de manipulação sistemática e calculada. Tinha tudo ali. Datas, estratégias, conversas entre a sogra e o Rafael planejando como me isolar dos meus amigos, como me fazer duvidar da minha sanidade, como me deixar financeiramente dependente, até sugestões de frases específicas para usar contra mim. Dia 213. Convenci o Rafael a pedir para ela parar de trabalhar. Disse que a Laura precisa da mãe em tempo integral, assim ela perde a independência financeira e fica mais fácil de controlar. Senti uma raiva tão grande que tive que morder meu próprio pulso para não gritar. Mas junto com a raiva veio algo que eu não sentia há anos, clareza absoluta. Não era eu, nunca foi eu. Eu não estava louca, não estava exagerando, não estava sendo sensível demais. Tudo tinha sido real, tudo tinha sido planejado, tudo tinha sido intencional. Naquela madrugada, sentada no chão frio daquele closet, eu tomei a decisão mais importante da minha vida. Eu ia sair daquilo, mas ia sair do jeito certo, com provas, com planejamento, com estratégia. Eles tinham passado 3 anos me destruindo metodicamente. Eu ia passar os próximos meses me reconstruindo em segredo. Nos dias seguintes, agi como se nada tivesse acontecido. Sorri para Dona Carmen quando ela chegou com suas críticas disfarçadas de carinho, concordei com Rafael quando ele disse que eu tinha que perder peso, aceitei as humilhações da Patrícia sem reclamar. Mas por dentro eu estava acordada, viva, furiosa e determinada. Comecei fazendo coisas pequenas. Reabri minha conta bancária individual que tinha sido fechada, aquela que meus pais tinham colocado dinheiro quando me casei. Eram 15 mil reais que eu tinha esquecido que existiam. Comecei a transferir pequenas quantias para lá, 100 reais aqui, 200 ali, valores que Rafael não notaria falta no orçamento da casa. Liguei para minha antiga terapeuta, doutora Beatriz, e contei tudo. Mostrei as fotos dos diários. Ela ficou em choque, mas me ajudou a entender que eu estava em um relacionamento abusivo orquestrado por uma família narcisista. Voltei às sessões, mas às escondidas. Dizia que estava levando a Laura no pediatra ou fazendo compras. Doutora Beatriz me ajudou a fazer um plano de segurança, me deu contatos de advogadas especializadas em violência psicológica e direito de família. Marquei consulta com a advogada doutora Juliana, levei todas as evidências. Ela ficou impressionada com a quantidade de provas documentadas. Joana, isso aqui é ouro. Você tem confissões escritas de manipulação intencional, gaslighting sistemático, alienação. Isso muda completamente um processo de divórcio. Comecei a gravar conversas também, discretamente. Toda vez que Rafael me humilhava, toda vez que a sogra fazia um comentário destrutivo, toda vez que me faziam duvidar da minha própria memória. Meu celular virou meu cofre de verdades. Reativei contato com minhas amigas antigas, aquelas que eu tinha abandonado por pressão do Rafael. Expliquei tudo, mostrei as provas, e elas me acolheram sem julgamento. A gente sabia que tinha algo errado, Joana, mas você sempre defendia ele. Elas se tornaram minha rede de apoio secreta. Comecei a pesquisar sobre abuso psicológico, narcisismo familiar, trauma complexo. Li livros, assisti documentários, entrei em grupos de apoio online. Quanto mais eu aprendia, mais eu entendia que eu era apenas mais uma vítima de um padrão que a família do Rafael provavelmente repetia há gerações. Fisicamente, comecei a me cuidar também. Voltei a fazer exercícios não para emagrecer para ele, mas para recuperar minha força. Comprei roupas que eu gostava com o dinheiro que guardava. Cortei o cabelo do jeito que eu queria, não do jeito que a Carmen aprovava. Cada pequena decisão autônoma era um ato de rebelião silenciosa, um tijolinho na reconstrução da minha identidade.
3 meses depois daquela noite no closet, eu tinha juntado R$ 12.000, tinha todas as provas organizadas, tinha uma advogada preparada, tinha uma rede de apoio sólida, tinha um plano completo. Mas faltava uma coisa: coragem para executar. Doutora Beatriz me lembrava toda a sessão. Você não precisa ter coragem o tempo todo, Joana. Você só precisa ter coragem por 10 segundos. 10 segundos de bravura para dar o primeiro passo e o resto vai fluir. Então comecei a esperar o momento certo, o momento em que eu teria esses 10 segundos de coragem pura. O momento certo chegou de uma forma que eu jamais poderia ter planejado. Foi no aniversário de 4 anos da Laura, numa festa que Dona Carmen insistiu em fazer na casa dela. Claro, porque na minha casa nunca estava bom o suficiente. Ela tinha convidado a família inteira, amigos deles, mas tinha esquecido de avisar minha família. Quando minha mãe ligou perguntando o horário, Dona Carmen falou alto o suficiente para eu ouvir. Ai, que pena, a festa é só para a família próxima e amigos íntimos, sabe como é, espaço pequeno. Minha própria mãe estava sendo excluída do aniversário da própria neta. Aquilo foi a gota d'água, foram os 10 segundos de coragem que eu precisava. Naquela tarde, enquanto todos cantavam parabéns e a Laura soprava as velhinhas, eu olhei ao redor e vi a cena com uma clareza cristalina. Rafael com o braço em volta da irmã, rindo de algo que ela tinha falado, me ignorando completamente. Dona Carmen cortando o bolo que ela tinha feito, porque o que eu faria nunca seria bom o suficiente. Patrícia postando fotos nas redes sociais com legendas sobre família linda, enquanto eu tinha sido cortada de metade das fotos. E eu, no canto da sala, invisível na festa da minha própria filha. Saí discretamente, fui até meu carro e mandei uma mensagem para a doutora Juliana. É agora. Segunda-feira de manhã, execute o plano. Ela respondeu imediatamente. Pronta, você é mais forte do que imagina. Voltei para a festa, comi bolo, sorri, tirei fotos com a Laura, agi como a esposa e nora perfeita que eles queriam que eu fosse. Mas por dentro, eu estava em chamas de determinação. Na segunda-feira, enquanto Rafael estava no trabalho e a Laura na escolinha, eu executei a primeira fase. Peguei todos os meus documentos importantes, certidões, diplomas, joias que eram minhas de família, fotos da minha infância, tudo que tinha valor sentimental ou legal. Coloquei tudo em 2 malas que levei para casa da minha mãe. Voltei para casa antes de qualquer um perceber que eu tinha saído. Na terça-feira, doutora Juliana protocolou a ação de divórcio com pedido de guarda integral da Laura, baseado em abuso psicológico sistemático. Junto com a petição, anexou impressões dos diários da Dona Carmen, transcrições das gravações de áudio, laudos da minha terapeuta documentando os danos psicológicos, prints de mensagens, tudo. O processo era um tijolo de evidências irrefutáveis. Rafael foi notificado na quarta-feira no escritório dele. Doutora Juliana me contou depois que ele ligou imediatamente, nervoso, dizendo que era tudo mal entendido, que eu estava louca de novo, tendo um surto. Ela respondeu friamente: Doutor Rafael, sugiro que o senhor contrate um advogado. As evidências são robustas e incluem documentação escrita de manipulação psicológica intencional. Ele desligou na cara dela. Quando Rafael chegou em casa naquela noite, eu estava sentada na sala, calma, com a Laura já dormindo no quarto. Ele entrou como um furacão. Que palhaçada é essa, Joana? Você enlouqueceu de vez? Divórcio? Abuso? Você tá me difamando? Eu respirei fundo e falei com uma voz que eu não reconheci, porque era firme, era clara, era inabalável. Eu encontrei os diários da sua mãe, Rafael. Eu sei de tudo. Cada mentira, cada manipulação, cada estratégia. Está tudo documentado, fotografado e nas mãos da minha advogada. A cor sumiu do rosto dele. Que diários? Do que você está falando? Os 3 cadernos que sua mãe guardava no closet de vocês. 3 anos de anotações sobre como me destruir psicologicamente. Você sabia, Rafael. Você sempre soube. Você era cúmplice. Ele tentou se recuperar, tentou usar as velhas táticas. Joana, você está interpretando tudo errado. Minha mãe só fazia anotações sobre a vida dela. Você está delirando. Peguei meu celular e li em voz alta. Dia 47.
Hoje, sugeri ao Rafael que comentasse sobre o peso dela na frente dos amigos. Dia 102. A estratégia está funcionando. Ela já não confia nas próprias percepções. Dia 213. Convenci o Rafael a pedir para ela parar de trabalhar. Olhei nos olhos dele. Continuo? Tenho 300 páginas fotografadas. Ele desabou no sofá, a máscara caindo completamente. Joana, você não entende. Minha mãe só queria nos ajudar. Ela achava que você não era boa o suficiente para mim. Mas eu te amo. Eu sempre te amei. Amor não destrói, Rafael. Amor não humilha. Amor não manipula. O que vocês fizeram comigo foi tortura psicológica. E agora tem nome, tem provas e tem consequências. Ele tentou negociar, prometeu terapia, prometeu mudar, prometeu expulsar a mãe das nossas vidas. Mas eu já tinha ouvido essas promessas antes. É tarde demais. Você vai receber a visita do oficial de justiça amanhã. Eu sugiro que você saia de casa hoje, porque a liminar de proteção que minha advogada pediu provavelmente será concedida. Você não pode me tirar da minha própria casa. Na verdade, posso e vou. A casa está no meu nome também, e eu tenho provas de abuso psicológico. Você tem até amanhã, ao meio-dia, para sair voluntariamente ou será retirado pela polícia. Ele ficou em choque, mas pegou algumas coisas e saiu batendo a porta. Ligou para a mãe aos berros, eu podia ouvir da sala. Mãe, a Joana achou seus diários. Ela está pedindo divórcio. Ela tem tudo. Do outro lado da linha, ouvi o grito de Dona Carmen, um grito de puro pânico. Na quinta-feira, a liminar de proteção foi concedida. Rafael foi proibido de se aproximar de mim e da Laura até a audiência. Dona Carmen tentou me ligar 17 vezes. Bloqueei o número. Patrícia foi na porta da minha casa gritar que eu era uma interesseira, que estava destruindo a família. Filmei tudo e mandei para a advogada como prova adicional de assédio. Na sexta-feira, algo inesperado aconteceu. Recebi uma ligação de um número desconhecido. Era Amanda, a ex-noiva do Rafael, aquela de antes de mim. Ela tinha ficado sabendo do divórcio por amigos em comum. Joana, eu precisava te ligar. Aconteceu a mesma coisa comigo. A Dona Carmen também fazia isso comigo, me destruía aos poucos. E quando terminei com o Rafael há 10 anos, todo mundo me chamou de louca, de desequilibrada. Mas eu não estava louca. Você pode usar meu depoimento se precisar. Você é corajosa. Eu não tive coragem de lutar. Chorei no telefone com ela. Doutora Juliana incluiu o depoimento de Amanda no processo, mostrando que era um padrão de comportamento da família. Nas semanas seguintes, mais coisas vieram à tona. Uma auditoria nas finanças do casamento revelou que Rafael tinha uma conta secreta com 120 mil reais, dinheiro que ele escondia de mim enquanto me fazia sentir culpada por gastar com o supermercado. Descobri também, através de uma amiga que trabalhava no mesmo prédio que ele, que Rafael tinha um caso com a secretária dele há 2 anos. Mais evidências, mais provas de que eu nunca tinha sido o problema. A família dele tentou várias táticas. Primeiro, negação. Depois, raiva. Depois, tentaram me subornar. Ofereceram dinheiro para eu desistir do processo. Quando recusei, tentaram me difamar nas redes sociais. Criaram perfis falsos dizendo que eu era mamãe, que tinha abandonado minha filha, que era desequilibrada. Mas eu tinha algo que eles não tinham. A verdade, documentada, irrefutável, testemunhada. Minha advogada entrou com processo por difamação também. Um mês depois, na audiência preliminar, o juiz analisou todas as provas. Dona Carmen teve que ir depor, e assistir ela tentando explicar os diários foi quase catártico. Meritíssimo, eu só fazia anotações pessoais, eu nunca quis machucar ninguém, a Joana está interpretando tudo errado. O juiz folheou os diários e leu em voz alta alguns trechos. Senhora Carmen, aqui está escrito textualmente: estratégia para afastar a Joana dos amigos dela. Isso não parece anotação pessoal inocente. Ela não soube responder. Rafael tentou se defender dizendo que não sabia dos diários, mas mensagens de WhatsApp entre ele e a mãe provavam o contrário. Tinha conversas onde eles discutiam abertamente as estratégias contra mim. A máscara tinha caído completamente e não tinha como colar de volta.
A audiência final aconteceu 3 meses depois, numa manhã fria de junho. Eu cheguei ao fórum com doutora Juliana, minha mãe, e minhas duas melhores amigas, Clara e Fernanda. Do outro lado, Rafael estava com um advogado caríssimo que Dona Carmen tinha contratado, e toda a família dele estava lá. A sogra, a cunhada, até tios e primos que eu mal conhecia, todos me olhando com ódio. Mas eu não desviei o olhar. Pela primeira vez em anos, eu olhei de volta, firme, porque eu sabia quem eu era e sabia que a verdade estava do meu lado. O juiz entrou e a sala ficou em silêncio. Ele começou falando que tinha revisado cuidadosamente todo o processo, todas as provas, todos os depoimentos, e que aquele era um dos casos mais bem documentados de abuso psicológico que ele tinha visto em 20 anos de carreira. Rafael ficou pálido. Dona Carmen segurou a bolsa com tanta força que os nós dos dedos dela ficaram brancos. O juiz chamou primeiro a minha terapeuta, doutora Beatriz, para depor. Ela explicou com termos técnicos como o abuso psicológico sistemático tinha me causado ansiedade severa, depressão e sintomas de transtorno de estresse pós-traumático. Ela mostrou gráficos da minha evolução nas sessões, como eu tinha chegado completamente destruída, sem autoestima, questionando minha própria sanidade e como, depois de descobrir os diários e começar o processo de cura, eu tinha melhorado exponencialmente. A diferença entre a Joana de 6 meses atrás e a Joana de hoje é a diferença entre uma pessoa quebrada e uma pessoa que recuperou sua força e identidade. Isso só foi possível porque ela descobriu que não estava louca, que o abuso era real e intencional. Depois foi a vez de Amanda depor, a ex-noiva. Ela contou tudo, como Dona Carmen tinha feito exatamente as mesmas coisas com ela anos atrás. As críticas veladas, o isolamento dos amigos, fazer ela duvidar da própria memória, convencer o Rafael a tratá-la mal. Eu terminei o noivado porque achei que estava enlouquecendo. Durante anos, acreditei que eu tinha problema, que eu era desequilibrada. Só quando a Joana me ligou e eu soube dos diários é que entendi que não tinha sido culpa minha. A família toda opera assim, é um padrão. O advogado do Rafael tentou desqualificar o depoimento dela, dizendo que era apenas uma ex-namorada ressentida, mas o juiz o interrompeu. Doutor, quando dois relatos independentes, separados por anos, descrevem exatamente o mesmo padrão de comportamento, isso não é coincidência, é evidência de conduta sistemática. Então chegou o momento que eu estava esperando e temendo ao mesmo tempo, meu próprio depoimento. Subi ao estrado, coloquei a mão na Bíblia, jurei dizer a verdade. Olhei para o juiz e comecei a falar. Contei tudo, desde o começo, como tinha sido o casamento, como aos poucos eu fui sendo destruída, como cada dia era uma batalha contra minha própria mente que eles tinham hackeado. Contei sobre as humilhações públicas disfarçadas de piadas, sobre o isolamento forçado, sobre ser impedida de trabalhar, sobre ser chamada de louca toda vez que questionava algo. Minha voz tremeu algumas vezes, mas não parei. Olhei diretamente para Rafael enquanto falava. Eu te amei de verdade. Eu acreditei em você. Eu tentei ser boa o suficiente, magra o suficiente, perfeita o suficiente. Mas nada nunca seria suficiente, porque o objetivo nunca foi me fazer melhorar. O objetivo era me quebrar para eu ser controlável. E durante 3 anos funcionou. Mas quando encontrei aqueles diários, quando li com minhas próprias mãos as provas escritas de cada manipulação, algo em mim despertou. Eu não estava louca. Eu nunca estive louca. Vocês é que são doentes. Rafael desviou o olhar. O advogado dele pediu a palavra. Meritíssimo, meu cliente reconhece que houve erros no casamento, mas isso não constitui abuso. Foi apenas um relacionamento que não deu certo. Doutora Juliana se levantou com uma pasta. Meritíssimo, gostaria de apresentar evidência adicional. Ela colocou na mesa impressões ampliadas de páginas específicas dos diários. Leu em voz alta para toda a sala ouvir. Dia 156. Hoje o Rafael concordou em fazer a Joana acreditar que ela tinha esquecido do aniversário da mãe dela, quando, na verdade, nós dois sabíamos que ela tinha lembrado. Chorei de rir quando ela ligou desesperada pedindo desculpas para a mãe. A confusão mental está se instalando perfeitamente. O silêncio na sala foi sepulcral. Até os familiares do Rafael pareciam chocados.
Doutora Juliana continuou. Dia 284. A Joana descobriu a conta secreta do Rafael. Precisamos agir rápido. Sugeri que ele dissesse que ela está tendo delírios, que ela precisa de ajuda psiquiátrica. Funcionou. Ela acreditou que estava ficando paranoica. Ela olhou para o juiz. Meritíssimo, isso não é apenas um casamento ruim. Isso é tortura psicológica premeditada, documentada pela própria perpetradora, com o conhecimento e participação ativa do réu. O juiz então se virou para Dona Carmen e fez a pergunta que selou o destino de todos eles. Senhora Carmen, por que a senhora fazia essas anotações? Qual era o objetivo? Ela tentou falar, mas as palavras saíram embaralhadas. Eu só queria proteger meu filho, ela não era boa para ele, eu precisava fazer ele ver isso. E fazer ele ver isso incluía destruir psicologicamente a esposa dele, fazê-la acreditar que estava enlouquecendo, isolá-la da família e amigos? Dona Carmen começou a chorar, mas eram lágrimas de quem foi pega, não de quem se arrepende. Ela não merecia meu filho, nenhuma mulher merece, eu fiz tudo para protegê-lo. O juiz balançou a cabeça, visivelmente impactado. A senhora acabou de confessar, em juízo, que premeditou e executou um plano de destruição psicológica de outra pessoa. Estou considerando encaminhar esse depoimento ao Ministério Público para avaliação de crime de tortura psicológica. Dona Carmen desmaiou na cadeira. Houve um tumulto, chamaram ambulância. Mas eu não senti pena, senti justiça. O juiz então se virou para Rafael. E o senhor, doutor Rafael, homem educado, médico, com pleno conhecimento do que é saúde mental, participou ativamente dessa destruição? O senhor permitiu que sua esposa fosse torturada psicologicamente por anos. Mais do que isso, o senhor colaborou ativamente. As mensagens entre o senhor e sua mãe provam cumplicidade total. O senhor usou seu conhecimento médico para convencer sua esposa de que ela tinha problemas psiquiátricos, quando o único problema era o abuso que ela sofria. Rafael tentou falar, mas o juiz o interrompeu. Não, o senhor vai ficar em silêncio e ouvir. O senhor destruiu a saúde mental de uma mulher que confiava no senhor, que amava o senhor, que era mãe da sua filha. O senhor usou essa confiança como arma. Isso é uma das maiores traições que um ser humano pode fazer a outro. As lágrimas desciam pelo meu rosto, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio, de validação, de finalmente ser vista, ser ouvida, ser acreditada. O juiz bateu o martelo. Defiro integralmente os pedidos da requerente. Guarda unilateral para a mãe, com visitas supervisionadas do pai. Pensão alimentícia no valor de 30% dos rendimentos do requerido. Divisão de bens conforme regime de comunhão parcial, com o adicional de que, considerando a conta secreta mantida pelo requerido, será feita uma compensação financeira adicional à requerente. E determino que o senhor Rafael e a senhora Carmen mantenham distância mínima de 100 metros da requerente, exceto em situações relacionadas à criança, sempre com supervisão. Processo de divórcio deferido. Sessão encerrada. Quando ouvi o som do martelo batendo na mesa, meu corpo inteiro relaxou. Estava acabado. Eu tinha vencido. Não porque queria destruí-los, mas porque queria me salvar e salvar minha filha de crescer naquele ambiente tóxico. Saí do fórum sob o sol forte do meio-dia e senti que aquele calor era diferente. Era liberdade queimando a pele. Era recomeço. Doutora Juliana me abraçou. Você foi incrível. Você foi uma das clientes mais fortes que já tive. Minha mãe me abraçou chorando. Minha filha, eu sabia que tinha algo errado, mas você sempre defendia ele. Graças a Deus você encontrou aqueles diários. Graças a Deus você teve coragem. Olhei para trás uma última vez. Rafael estava saindo do fórum com a mãe recuperada. Os dois derrotados, destruídos, expostos. Patrícia estava ao telefone, provavelmente já espalhando a versão deles da história. Mas não importava mais. A verdade tinha vencido, documentada, testemunhada, validada por um juiz, por especialistas, por evidências irrefutáveis.
Eu entrei no carro e dirigi até a escolinha buscar a Laura. Quando ela me viu, correu para os meus braços sorrindo. Mamãe, você demorou! Abracei minha filha com uma força que vinha de um lugar novo dentro de mim. Um lugar que tinha sido destruído e reconstruído, mais forte que antes. Desculpa, meu amor, mas agora a mamãe tá aqui e vai estar sempre. 6 meses depois da sentença, minha vida tinha se transformado completamente. E quando digo transformado, não é exagero, é literalmente renascer. Acordar de manhã sem aquele peso no peito, sem sentir que cada movimento seria criticado, sem ter que pesar cada palavra antes de falar, isso não tem preço. A Laura e eu nos mudamos para um apartamento menor, mas que era nosso, só nosso, sem a presença sufocante da família dele, sem a energia pesada que pairava naquela casa onde tudo tinha acontecido. Pintei as paredes de amarelo, a cor que eu sempre quis, mas que Dona Carmen dizia que era cafona. E sabe de uma coisa? Ficou lindo, ficou alegre, ficou com a minha cara. Voltei a trabalhar, consegui um emprego numa empresa de marketing que valorizava a minha experiência de antes do casamento. E meu chefe, ao invés de me diminuir como Rafael fazia, me incentivava, me dava projetos desafiadores, confiava em mim. Nos primeiros dias, eu ainda tinha aquele reflexo de me desculpar por tudo, de achar que tudo que eu fazia estava errado, mas minha terapeuta, doutora Beatriz, continuava me ajudando a desconstruir cada padrão tóxico que tinha sido implantado na minha cabeça. Eu chorava muito ainda, mas não eram mais lágrimas de desespero, eram lágrimas de luto, de deixar ir a mulher quebrada que eu tinha sido forçada a ser e de celebrar a mulher forte que eu estava me tornando de novo. A Laura floresceu também, de uma forma que me partia e curava o coração ao mesmo tempo. Ela sempre foi uma criança quietinha, meio retraída, e eu achava que era só o jeito dela. Mas depois que saímos daquela casa, ela começou a rir mais alto, a pular, a fazer bagunça, a ser criança de verdade. Uma noite, ela me disse algo que eu nunca vou esquecer. Mamãe, eu gosto mais da nossa casa nova, porque aqui você sorri de verdade. Aquilo me destruiu e me reconstruiu ao mesmo tempo, porque eu percebi que ela tinha visto tudo, sentido tudo, mesmo eu tentando esconder. Mas agora ela estava vendo algo diferente, estava vendo força, estava vendo alegria, estava vendo que é possível recomeçar. As visitas do Rafael com a Laura aconteciam 2 vezes por mês, sempre supervisionadas por uma psicóloga do fórum. No começo, ele tentava usar esses momentos para me manipular através da Laura, mandava recadinhos, tentava fazer a menina se sentir mal por estar feliz comigo, mas a psicóloga identificou isso rapidamente e fez intervenções. Com o tempo, Rafael entendeu que o jogo tinha acabado, que ele não tinha mais poder sobre mim, e as visitas se tornaram apenas isso: visitas, sem drama, sem manipulação. Ele nunca pediu desculpas, pessoas assim raramente pedem, mas também não conseguia mais me atingir, porque eu tinha construído limites saudáveis, eu tinha me blindado com terapia, com autoconhecimento, com amor próprio recuperado. Minha família voltou a fazer parte da minha vida de verdade. Minha mãe ia lá em casa todo fim de semana fazer almoço. Meu pai construiu uma casinha de boneca para Laura. Meus irmãos voltaram a me ligar, a me incluir nos programas de família. Eu não percebia o quanto eu estava isolada até recuperar essas conexões, até sentir de novo o que era ser amada sem condições, sem jogos, sem precisar ser perfeita. Minhas amigas Clara e Fernanda se tornaram minha rede de apoio mais forte. A gente fazia noites de filme, saía para jantar, ria de bobeira e eu redescobrindo o que era ter amizades verdadeiras, sem ciúmes, sem possessividade, sem alguém me fazendo sentir culpada por ter vida própria. Conheci outras mulheres que tinham passado por situações parecidas. Entramos num grupo de apoio para vítimas de abuso psicológico. E ouvir as histórias delas, perceber os padrões, entender que eu não estava sozinha, isso foi transformador. A gente se apoiava, celebrava as vitórias umas das outras, chorava junto nas recaídas, porque a cura não é linear. Tem dias ruins, tem dias que você duvida de si mesma de novo. Tem dias que a voz do abusador ainda ecoa na sua cabeça, mas ter pessoas que entendem, que não julgam, que te lembram do quanto você já caminhou, isso faz toda a diferença. Voltei a fazer coisas que eu amava e tinha abandonado.
Voltei a ler, devorava livros todas as noites depois de colocar a Laura para dormir. Voltei a cozinhar por prazer, não por obrigação ou medo de crítica. Experimentava receitas novas, queimava algumas, ria dos desastres, porque não tinha ninguém para me fazer sentir incompetente. Voltei a usar roupas coloridas, maquiagem, não para agradar ninguém, mas porque eu gostava de me sentir bonita para mim mesma. Engordei um pouco mais, emagreci um pouco depois, e pela primeira vez na vida, meu peso não definia meu valor. Meu corpo era meu, só meu, e ele tinha me carregado através do inferno e tinha sobrevivido. Então eu o amava em qualquer forma que ele estivesse. Financeiramente, a pensão e a divisão dos bens me deram estabilidade, mas mais importante que o dinheiro era a independência que ele representava. Era saber que eu podia me sustentar, que eu não precisava de ninguém para sobreviver, que eu era capaz. Abri uma poupança para Laura, guardava um pouco todo mês, planejava o futuro dela. E fazer isso, ter esse controle, essa autonomia, era libertador. Um ano depois da sentença, aconteceu algo inesperado, mas que fechou um ciclo de uma forma bonita. Recebi uma mensagem de Amanda, a ex-noiva do Rafael. Ela tinha começado terapia depois de depor no meu processo e estava processando tudo o que tinha vivido anos atrás. Joana, eu queria te agradecer. Você teve a coragem que eu não tive. Ver você enfrentar tudo aquilo me inspirou a finalmente encarar meu próprio trauma. Estou em terapia, estou me curando, e é por sua causa. Você salvou a si mesma e de alguma forma me salvou também. Nós nos encontramos para um café, e foi estranho e lindo ao mesmo tempo. Duas mulheres que tinham sido destruídas pela mesma família, agora reconstruídas, mais fortes, apoiando uma outra. Viramos amigas, e isso, transformar dor em conexão, transformar trauma em irmandade, é uma das coisas mais bonitas que surgiram de tudo isso. Sobre Dona Carmen e Patrícia, eu soube por terceiros que elas viraram párias sociais. As pessoas tinham descoberto o que elas fizeram, os diários tinham vazado em alguns círculos e a reputação delas estava destruída. Parte de mim sentiu uma satisfação sombria com isso, não vou mentir, mas a maior parte de mim só sentiu alívio por elas estarem longe, fora da minha vida, sem poder me atingir nunca mais. Rafael tentou reconstruir a vida dele, começou a namorar outra pessoa e eu torci para que ele tivesse aprendido alguma coisa. Torci para que ele não fizesse com ela o que fez comigo, mas sinceramente não era mais problema meu. Eu tinha me libertado daquele peso. Hoje, 2 anos depois daquela noite no closet, eu olho para trás e vejo a jornada completa, o antes e o depois, a mulher quebrada e a mulher reconstruída. E sei que valeu cada lágrima, cada momento de medo, cada segundo de coragem. Eu não sou mais a Joana que aceitava migalhas de afeto disfarçadas de amor, que achava que ser pequena era ser amável, que acreditava que o problema era sempre ela. Eu sou a Joana que enfrenta, que se defende, que sabe seu valor, que ensina a filha a ser forte, a ter voz, a nunca, jamais deixar ninguém apagar sua luz. A Laura vai crescer vendo uma mãe que caiu, mas levantou, que foi quebrada, mas se reconstruiu mais forte. E isso, esse exemplo, é o maior presente que posso dar a ela. Algumas noites antes de dormir, eu ainda pego meu celular e olho as fotos daqueles diários, não para reviver a dor, mas para me lembrar do que sobrevivi, do que venci, da evidência irrefutável de que eu não estava louca, de que minha percepção sempre foi real. E então apago a tela, abraço meu travesseiro e durmo em paz, em liberdade, em merecimento de tudo de bom que ainda está por vir. Porque a verdade é essa: sobreviver não é o fim da história, é o começo de uma nova, melhor, mais verdadeira, mais sua. E você, que me ouviu até aqui, que ficou comigo durante toda essa jornada, eu tenho algumas perguntas para você. Você já passou por algo parecido? Já se sentiu pequenininha num relacionamento que deveria te fazer crescer? Já duvidou da sua própria sanidade porque alguém que você amava te fazia questionar sua memória, suas percepções, seus sentimentos? Já foi chamada de sensível demais, de exagerada, de louca, quando tudo o que você estava fazendo era reagir a um abuso real que ninguém mais conseguia ver?
Conta aqui nos comentários. De verdade, sua história importa, sua voz importa. E talvez ao compartilhar você ajude outra pessoa que está passando por isso agora e se sente sozinha. Ou talvez você conheça alguém que está nessa situação, alguém que você ama e que está sendo destruída aos poucos, e você não sabe como ajudar. Deixa aqui embaixo. Vamos criar uma rede de apoio nos comentários. Vamos nos fortalecer juntas, porque solidão é a maior arma do abusador. E juntas a gente quebra esse silêncio. E se você se identificou com essa história, se algo aqui tocou fundo no seu coração, eu quero te dizer algo muito importante. Você não está sozinha e existe ajuda, existe saída, existe recomeço. Mas acima de tudo, existe um amor maior que qualquer abuso, um amor que cura, que restaura, que reconstrói. Eu quero te encorajar a buscar auxílio espiritual em Deus, a colocar sua fé em Jesus Cristo, porque foi Ele quem me deu forças nos momentos mais escuros. Foi Ele quem me segurou quando eu achei que ia desmoronar. Foi Ele quem colocou as pessoas certas no meu caminho. Foi Ele quem me mostrou que eu tinha valor infinito, independente do que qualquer ser humano dissesse sobre mim. Procure uma igreja, uma comunidade de fé cristã perto de você, um lugar onde você possa ser acolhida sem julgamento, onde você possa orar, chorar, se fortalecer espiritualmente. A cura não vem só da terapia, não vem só da justiça, ela vem também da fé, da conexão com algo maior que nós, do entendimento de que Deus nunca quis que você fosse tratada assim, que o plano dele para você sempre foi amor verdadeiro, respeito, dignidade. Então, se você está ouvindo isso e sentindo um aperto no peito porque reconhece sua própria história na minha, não ignore esse sentimento. Ele é um chamado para agir, para buscar ajuda, para se salvar. Ligue para alguém de confiança, procure uma terapeuta, fale com um líder espiritual, documente o que está acontecendo, porque evidências salvam vidas, salvaram a minha. E se você conhece alguém nessa situação, não fique em silêncio, ofereça apoio, acredite na pessoa quando ela contar o que está vivendo, porque muitas vezes a vítima de abuso psicológico foi condicionada a achar que ninguém vai acreditar nela. Então, quando alguém acredita, isso pode ser o empurrão que ela precisa para ter coragem de sair. Eu quero agradecer de coração a cada um de vocês que chegou até o final dessa história. Sei que foi longo, sei que foi pesado, sei que mexeu com emoções difíceis, mas eu precisava contar tudo, cada detalhe, porque é nos detalhes que outras mulheres vão se reconhecer, é nos detalhes que alguém vai perceber que o que ela está vivendo tem nome, tem padrão e tem solução. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se te fez sentir menos sozinha, se te deu coragem para dar o primeiro passo rumo à sua liberdade, compartilhe com alguém que precisa ouvir, salve para você mesma assistir nos dias difíceis quando precisar lembrar que é possível vencer, e deixe seu like para que o algoritmo mostre essa mensagem para mais pessoas. A gente se vê no próximo vídeo e lembra, você é forte, você é capaz, você é amada por Deus e você merece um amor que te faça crescer, não um que te destrua. Um beijo no coração de cada uma e que Deus abençoe sua jornada de cura e recomeço.